telespectadores do TV Itaém, ao vivo aqui direto dos estúdios, para falar diretamente com você, já agradecendo a sua audiência, muito obrigado aí pelo carinho. Estamos aqui diretamente para levar informações concisas, esclarecedoras a você que merece toda a informação possível. Nós só existimos porque você nos prestigia, tá certo? E hoje nós estamos aqui para falar de temas relevantes à atual situação do nosso município, principalmente relacionada à pandemia. E hoje estou parecendo o Zorro, porque preciso utilizar a máscara em todos os ambientes. Se você for sair de casa, claro, tem que sair dessa forma, prevenido, use máscara. E hoje nós estamos aqui com os nossos convidados para falar sobre flexibilização de medidas para o comércio e, especificamente, diagnóstico e tratamento precoce da Covid-19 pela atenção básica. Quero apresentar para vocês aqui os nossos convidados de hoje. Aqui, à minha direita, Álvaro Pinheiro, secretário municipal de Educação. Aqui, mais à minha direita um pouco, nós estamos com o doutor Vinícius, doutor Vinícius Mota, médico da atenção básica. Logo em seguida aqui, a Omar Martins Ribeiro, é isso? Ele é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. E mais à esquerda minha aqui, nós temos Edgar, o popular Digão, que passou aí por um momento, vamos dizer, um pouco difícil, e hoje vai nos falar um pouco sobre isso. Para começar a nossa live de hoje, eu já começo cumprimentando os nossos convidados. Muito boa noite, Alfredo. Vamos testar esse microfone para ver se está funcionando mesmo. O meu está chegando aí, que no meu retorno não está. Boa noite, Edivaldo. É um prazer estar novamente nessa live com os ouvintes aqui da TV Itaém. Um prazer enorme. Temos aqui também o nosso convidado, Vinícius Mota. Boa noite, Vinícius. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer também estar aqui fazendo parte dessa reunião para abordar de temas tão importantes para a nossa comunidade. Nós que agradecemos. Omar Martins. Boa noite, os ouvintes da TV Itaém. TV Itaém. E agradecer a audiência de todos. Muito obrigado pela atenção. Digão. Boa noite. Eu fico muito agradecido de ser convidado aqui em TV Itaém. Que nada, para nós é uma honra. Contar um pouco do meu sofrimento que eu passei com esse Covid-19. Boa noite a todos. Boa noite. Nós já começando aqui, nós vamos começar de cara aqui, claro, né? Primeiro, agradecer o doutor Vinícius por estar aqui, nos doando o seu tempo, né, doutor Vinícius, que está a trabalho mesmo no período noturno, tá certo? E eu já vou começar logo bombardeando o doutor Vinícius de perguntas, né? Eu vou aproveitar logo a chance de... Doutor Vinícius, é um prazer te conhecer, não o conhecia, e a gente... eu fiz o convite pelo WhatsApp e ele prontamente verificou com a sua equipe a probabilidade de estar aqui, Álvaro. Então, doutor Vinícius, dentro de tantos profissionais capacitados, não desmerecendo os profissionais, mas a comunidade tem falado muito bem do senhor, doutor Vinícius. Parabéns pelo seu trabalho, porque quando a comunidade ela fala, é porque está surgindo algum efeito em si. E eu quero saber do senhor, em primeiro momento, qual é o momento que o paciente deve procurar a unidade básica de saúde? Outra vez, né, agradeço todo o seu comentário feito por mim. Assim, a gente sempre indica que todo paciente que apresentar qualquer sintoma que seja relacionado à síndrome gripal esteja procurando uma unidade de saúde, para ali estar sendo atendido, poder tirar suas dúvidas e averiguar se realmente se trata de um caso suspeito de Covid ou não. Tá? E como é que é feito esse diagnóstico para detectar se o paciente está contaminado ou não? E em que momento é necessário fazer aquele teste? Tem um teste rápido e tem um teste PCR. Sim. O que acontece é assim, geralmente esse caso é um pouquinho complexo da gente distinguir, porque cada médico tem uma certa... Na verdade, o importante é a clínica do paciente, né?
é importante que o paciente, depende muito da clínica, se o paciente é um paciente sintomático, se o paciente ele é um paciente que teve contato com algum parente próximo que seja positivado já por diagnóstico ou clínico ou por exames mesmo. Então, esse paciente vai vindo até nós e com essa queixa. Aí apresenta a queixa de sintomas gripais e não, imediatamente ele é isolado. É a primeira coisa que a gente faz com o paciente. Por quê? O paciente que ele tem sintomas e possa estar infectado, ele deve ser isolado para que ele não esteja contaminando outras pessoas, caso sim ele esteja com o Covid. Após isso, a cada 2 dias no isolamento, a gente vai estar fazendo um monitoramento, que é junto de toda a equipe, além do nós médicos, enfermeiros, tem toda dentista, psicólogo, técnico de enfermagem, estão sendo usados para isso. Também, para nos ajudar a estar fazendo esse monitoramento com paciente suspeitoso a cada 2 dias através de teleatendimento. Ele está ligando para o paciente, conversando, averiguando como o paciente está clinicamente. E assim, você fez a pergunta sobre o teste. O teste rápido que é feito na unidade é aquele que a gente tira uma gotinha de sangue, usa o aparelhinho e é rápido mesmo, questão de 15 a 45 minutos. Ele é feito no 12º dia. Tá? Não é indicado fazer antes, até porque ele tem uma certa diferença entre um teste e outro, e ele está dando muito falso negativo. O que isso quer dizer? É aqueles testes que a gente faz, dá negativo, mas a pessoa está com vírus. Então, isso estava trazendo um transtorno para a gente, pois a pessoa tinha um falso negativo e continuava na rua, continuava andando pela rua, mesmo estando infectado, entendeu? Então, por isso se indica que o teste seja feito no 12º dia, e não antes, para evitar esses falsos negativos e um transtorno maior para a comunidade. Inclusive, nós chegamos a ter casos aqui na nossa cidade nesse conceito de falso negativo, não é isso? Sim, a gente teve vários casos de falso negativo e falso positivo também. Aconteceu de... Na verdade, assim, nenhum teste é 100%. O PCR ele é padrão ouro. É aquele teste que o Ministério da Saúde entende que ele é um padrão ouro. Só que os outros testes rápidos, ele tem uma probabilidade de 40% de confiabilidade quando ele é negativo. Então, você quer dizer o quê? Que 60% dos testes que você faz que dá negativo, em datas erradas, é claro, eu estou te falando, pode dar falso negativo. E quando ele é positivo, é só 98%. Isso é bom, só que quer dizer que continua tendo 2% de chance de estar errado, de não estar certo. Mas, infelizmente, é o que a gente tem. Não é a gente Itaém, não é a gente Bahia, é a gente Brasil. Então, esses testes é o que tem para diagnosticar. Por isso que vão buscando metas e coisas para evitar esse erro. Por isso que é feito no 12º dia. É tudo muito novo, não é isso? Eu costumo dizer que meus pacientes, eu falo assim, se você encontrar algum profissional de saúde que fala para você que sabe tudo do Covid, ele está mentindo. Ninguém estudou Covid. Ninguém estudou o coronavírus na faculdade, porque é novo. Então, a gente veio aprendendo. Eu vi uma postagem de um colega, ele falando, e realmente ele foi certo nisso. A gente, no início, mandava o povo ficar em casa. Com sintomas leves, ficar em casa. Mas era porque a gente estava numa fase de adaptação, não tinha experiência nenhuma com esse vírus, e depois foi vista que isso era um erro. Foi um erro cometido não só por mim, mas por toda a classe médica. Entendeu? No país inteiro. Depois a gente viu que não era assim. A pessoa apresentou qualquer tipo de sintoma, tem que ir na unidade. Só que aí a gente está vendo que é um vírus novo. Com o passar do tempo, a gente aprendeu mais do vírus. E mesmo assim, a cada semana que passa tem uma novidade. Bom, gente, olha, falando aqui para você. Como o doutor Vinícius está dizendo aqui, se você sentiu qualquer sintoma, você precisa ir à unidade. Agora, doutor, que sintomas são esses? Olha, os sintomas mais comuns que estão apresentando são aqueles sintomas gripais. Coriza, tosse, falta de ar,
algum incômodo na garganta. Às vezes as pessoas, os pacientes chegam a mim, eles não falam que a garganta, eles falam que estão arranhando. Então, algo estranho na garganta. Queimação nasal, eles falam muito dessa queimação nasal. Perda ou diminuição do olfato, paladar, para de sentir cheiro e gosto das coisas. Pode apresentar diarreia, dor abdominal. Então, assim, esse vírus começou muito, igual eu disse, no início era uma classe de sintomas. Ele apresentava muitos sintomas gripais. Hoje não mais. Hoje ele pode vir com febre e dor no corpo, ou ele pode vir dor torácica, dor no corpo. Então, importante, qualquer sintoma que apresentar, procurar a sua unidade básica. Certo. É uma coisa que eu gostaria de perguntar aqui. Gostaria não, vou perguntar porque é também uma dúvida da comunidade. A respeito do teste rápido. Tem o teste rápido, como o senhor explicou aí como é que ele funciona, e o teste sorológico. Qual é a diferença de um para o outro, assim? Tá. A questão do teste na verdade, é o seguinte: o sorológico, o teste rápido, ele é um teste sorológico, porque ele usa o sangue. Então, ele é sorológico. O outro teste, que é o PCR, que a gente fala que é aquele que usa, falando bem para a comunidade entender, a gente usa aquele cotonete grande, passa na narina e envia para fazer o teste, demora 4, 5 dias para voltar. Esse teste, ele identifica, do cotonete, ele identifica o vírus no ser humano. Entendi. Então, ele vê lá a captação do vírus na narina sua, tá? Então, aquele momento, ele está colhendo fragmentos de vírus. Então, se você está infectado, nos primeiros dias, é tanto que ele é indicado do 3º ao 7º dia. Certo. Porque é o momento que você está com o vírus presente, digamos assim, mais presente, mais fácil de identificar. Então, ele vai atrás do vírus, tá? O teste que a gente faz, o teste rápido, na verdade, ele vai atrás dos anticorpos, que é o que? A resposta imunológica que o seu corpo dá. Na verdade, você teve identificou, o seu corpo identifica o vírus e começa a ter uma resposta imunológica, que aí tem a diferença, aqueles que apresentam IgG e IgM, sim, alguns testes, e outros não, que ele só apresenta positivo e negativo. Então, essa basicamente é a diferença. Então, se eu entendi aqui, Álvaro, são 3 tipos de teste. Eu particularmente, eu achava que eram 2 tipos de teste. Então, na realidade, aí nós temos o sorológico, né? Não, é assim, eles são divididos em sorológicos e não sorológicos, tá? Então é o seguinte: o sorológico, ele tem um teste rápido, que ele tem 2 tipos também, que é aquele que apresenta IgG e IgM ou não, que é só positivo e negativo. É a mesma coisa, mas digamos assim, um tem um pouquinho mais de especificidade, entendeu? Aí temos o PCR, que é o do cotonete, outro tipo. A gente tem um sorológico também que fala, que é o que colhe sangue, manda para o laboratório e demora 48 horas. 6 horas ele demora. Teste tem vários tipos, tá? Vários tipos tem. Hoje, usado pela gente aqui de Itaém, e creio que Círculo Vizinho também, é o teste rápido, como eu disse, no 12º dia, e o SUAB, que a gente chama de SUAB, que é o PCR, RT-PCR que você disse, ele é usado do 3º ao 7º dia. Exatamente por isso. Do 3º ao 7º dia, você está buscando o vírus que está em você. No 12º dia, eu não estou buscando mais o vírus, até porque você pode não ter mais ele. Entendeu? Vai depender da sua resposta imunológica, e aí você vai identificar, na verdade, a defesa do seu corpo. Daniel, é possível ter mais um microfone aqui? É possível. Sim. Enquanto o Daniel traz aqui um microfone aqui. Pronto. Álvaro. Ivaldo, eu queria que você me permitisse fazer uma pergunta ao doutor, que sim. me incomodou. Doutor, quando que se fala muito em testar a população? Quando deve ser o momento que deve se testar toda a população? É recomendado testar toda a população? Tem um momento que esse deve ser o insight, o startup desse teste? Ou o que o senhor pode dizer a respeito disso? Testar toda a população ou não? Isso traria que realidade para nós? E se isso melhoraria a condição do combate ao vírus? Que tipo de teste seria o ideal fazer? E se economicamente é viável você trabalhar dentro dessa realidade de testar todos?
Tá. Vou tentar. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: a questão do teste, a importância do teste. O teste, para a gente profissional da saúde, o teste é um pouquinho. Ele não muda nada, na verdade, do meu critério médico. O paciente chegou para mim sintomático, é o que eu falo. Esse é o protocolo. É a expressão que a clínica é soberana. Exatamente, a expressão é essa, a clínica é soberana. Então, o paciente chegou para mim, está sintomático, eu não vou esperar teste, eu não vou esperar nada, eu vou tratá-lo e isolá-lo. Se o paciente chegou para mim, está sintomático, tem um teste negativo, eu vou tratar e eu vou isolar. Então, para a gente, eu falo em nome de alguns colegas que eu sempre estou conversando sobre isso, daqui de Itaém, não é muito importante a questão do teste. A questão é tratar o paciente e identificar. O teste é bom para identificar aqueles positivos para que evite a proliferação do teste. Mas a questão de testar, parar, digamos assim, a gente faz uma fila, testa todo mundo da cidade. Todo mundo. A gente vai testar, vamos ter, digamos, botar um exemplo, 30%, 40% da população tem. Tá, a gente isola esse. Os outros 60%, como é que vai ser? Ele vai ficar isolado também, não vai nas cidades circunvizinhas, eles não vai estar podendo ir em outro local, porque se você faz o teste hoje, dá negativo, hoje, se você for amanhã e tiver contato com o vírus, você pode pegar. Então, o teste negativo, ele não te exime de contrair o vírus, entendeu? É preciso testar a população, aqueles pacientes que estão sintomáticos, aqueles pacientes que têm grupo de risco, é preciso testar, tá? O grupo de risco é aqueles obesos, idade avançada, criança menor de 2 anos, pessoas que têm alguma doença já, como hipertensão, diabetes, algumas doenças pulmonares, como asma. Então, assim, essa população, eu acho que tem que ter um foco maior de testá-lo, sim. Mas testar todo mundo, eu acho tanto inviável como desnecessário. Talvez eu mude até minha opinião com algum comentário, mas hoje a minha opinião seria essa. Perfeito. Omar, você tem alguma pergunta para o doutor aí? Eu sei que Omar Martins, ele está atuante aí na área também do combate à Covid, especificamente na orientação comercial, né, Omar? Mas, aproveitando a oportunidade aqui com o doutor, eu queria realmente, já escutei dele aqui, em relação a essa questão do teste da população. Eu também concordo com ele, acho que, mediante o que ele colocou, o mais importante é o tratamento antecipado daquelas pessoas que manifestam uns sintomas que poderão ser Covid. E o teste, como ele disse, eu acho que é isso mesmo, as pessoas precisam tratar daquilo que está começando a se desenvolver, que possa ser a doença, e evitar de um quadro mais aguçado, mais, assim como passou nosso amigo Digão, que está aqui conosco, né? E foi preciso ser levado para fora e tal, buscar tratamento fora. Então, acho que é isso aí, tratar no início da doença. E eu queria fazer uma observação seguinte: a gente tem que ter noção que está tendo Covid, só que as outras doenças não pararam. Então, nem todo síndrome respiratório, síndrome gripal vai ser Covid. A gente está em tempo que ontem estava sol, hoje já começou a esfriar e amanhã tem previsão de chuva. Então, assim, tem muito troca de temperatura. Então, aquelas pessoas que têm asma, que têm rinite, vai estar aflorando esses sintomas. Aquelas pessoas vão aparecer, muitas pessoas gripadas, então vão ter esse sintoma. A gente tem que pensar, as outras doenças não está se reunido em casa, não está de férias por causa do Covid, não. Vou fazer só um comentário em cima do que o doutor falou. Sim, à vontade. Porque as estatísticas mostram que o mês de agosto e setembro são os meses, na nossa região, onde o processo gripal mais avança, porque é um mês de clima mais seco, e você tem as brechas de mucosas bem abertas, né? Cantos de boca, de olho, pontos de entrada no vírus, não é isso? Sim, do vírus, não é isso, doutor? Exatamente. A estatística mostra que agora nós vamos ter vários tipos de doença
Agora, falando, Oportunista. falando só uma coisa aqui, doutor, a chikungunya, a chikungunya, eu vou falar porque eu desci a escada aqui, parecia que meu pé era um pé de pato, entendeu? Eu nunca tive pé de pato, sempre gozei dos meus amigos que tinham pé de pato, mas eu desci a escada ali que eu parecia um pato. Aí quando eu chego cá embaixo, eu já estou num nível de estresse retado, Álvaro. A chikungunya tem algum momento dos sintomas parecidos, já chegou o cara que talvez se chama hipocondríaco, é isso, né? O cara fica hipocondríaco com tanta informação falando de Covid, aí ele tem chikungunya. Como é que tem sido isso lá na sua unidade? Assim, realmente hoje a gente está recebendo mais as sequelas da chikungunya. Há uns 2 meses atrás, de 2 a 1 mês atrás, foi a época do pico de chikungunya. O paciente quer logo uma injeção, né? Não, é aqueles famosos, a gente costuma dizer, beta-30, tudo que é beta-30. Tá? Porque realmente Desculpa, a injeção... gente. Não estou fazendo propaganda e não ganho nada por isso. É uma injeção que realmente ela tira a dor do paciente por 2, 3, 4 dias. A beta-30 é muscular ou... É muscular. Eita, mas assim... Você já tomou aí nas nádegas, Eu né? quero aproveitar aqui, já que a gente já está no bate-papo descontraído e o doutor está permitindo isso, que eu também fui acometido com essa porcaria dessa chikungunya. E, na verdade, é o seguinte, eu queria saber se tem um prazo para a gente tratar, porque vai parar quando mesmo? Consulta online aqui, agora. É o seguinte, então, a questão da chikungunya, ela vem com aquelas dores no corpo, vem com febre, né? Aparece a febre. E o que mais incomoda os meus pacientes é a dor no corpo e inchaço, principalmente tornozelo, mão, punho, então são esses. E aquele paciente que já tem algum problema, digamos assim, já tem uma deficiência no joelho, a dor no joelho se intensifica. Então ele já vem com já jogava bola, teve uma torção no joelho, já sentia dor no joelho. Ou o cara que ora de madrugada, né? Ou o cara que ora de madrugada. Certo. Aí se intensifica a dor nesse momento. Tem estudos que falam de 2 anos, não é que você vai ficar 2 anos com dor. Não, é pior um pouquinho do que eu vou falar. Não é que você vai ficar 2 anos com dor, mas ele vai e volta. E tem estudos que falam 2, 4, 6, até 10 anos, tá? Essa sequela. Por isso que às vezes tipo assim, a notificação, o paciente chegou, sintomas de chikungunya, ele é notificado e ele é pedido a sorologia, tá? Pela unidade. Por quê? Esses pacientes, eles vão estar voltando a cada 20 dias, 40 dias. Poxa, doutor, não estou aguentando. Estava bom, tomei injeção, fiquei bom. Aí eu fui, geralmente assim, aquelas senhorinhas de gente boa que eu gosto muito de atender, é o seguinte. Elas chegam e falam, doutor, estava muito ruim, tomei a injeção, melhorei e fui pegar peso, fui fazer faxina. Não, aí também não. Aí quando volta com as dores piores. Então... realmente é esse vai e volta de sintomas, e por isso que é importante fazer a serologia, para a gente ter a certeza que foi o chikungunya também, e poder estar acalentando esse paciente. Infelizmente, ele vai conviver com a dor um pouquinho de tempo, tá? Pois é, Omar, brincadeiras à parte, descontraído aqui nosso papo, com a finalidade de levar até você, Daniel, que não está focando em mim, eu vou meter a foca aí jogando em você, que é o cara gente boa, esse Daniel. Mas é o seguinte, olha só, nós estamos falando aqui um assunto extremamente importante, agradecendo a sua audiência. Eu sei que você está aí prestando atenção. Nós estamos aqui com o doutor Vinícius, médico da saúde pública, né? Estamos aqui com Omar Martins, representando a SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Alvo Pinheiro aqui, da Secretaria de Educação, nos ajudando aqui. E nós temos também um ilustre Digão aqui. Só para você que chegou agora e está nos assistindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós vamos continuar explorando um pouco aqui, doutor Vinícius, que ele vai voltar para o trabalho dele. Nós já estamos aqui falando, não é isso, Álvaro? Quer falar alguma coisa, Álvaro? Olha, eu estou muito feliz com esses esclarecimentos. Eu acho que ele foi muito bem colocado essa questão da chikungunya. E bem lembrado pelo doutor Vinícius que há 2 meses atrás houve um efeito colateral desse Covid-19. Um efeito colateral do Covid-19, espalhou-se o mosquito da dengue em vários estados, que entrou em estado de emergência. Inclusive Itaém baixou uma força-tarefa para poder cuidar disso
e graças a Deus o senhor agora já relata que não mais estamos cuidando dos casos que eram recorrentes, e sim tratamentos pós-chikungunya, que realmente acontece. Eu fico feliz com essa colocação do doutor Vinícius, mostra, isso vem de encontro àquilo que disse o doutor Aglaércio, que a saúde básica de Itaém está funcionando, doutor. Então, parabéns ao senhor por fazer parte dessa equipe. Muito obrigado. Eita, mas eu tenho outra pergunta aqui. O que é o tratamento precoce e qual é a sua eficácia mesmo? Porque a gente fala tratamento precoce, né? Isso está na mídia todinha agora, principalmente depois da sua colega lá em Porto Seguro fazer aquele pedido para o presidente Bolsonaro, que deu um tom muito positivo. Não estou falando aqui do critério político, tá? Estou falando aqui do critério da medicina, em que está se usando as armas que se tem no momento, entendeu? Não estou aqui fazendo apologia ao Bolsonaro, nem a ninguém não. Mas é o que temos para o momento. Então, uma colega lá em Porto Seguro fez um pedido e concernente isso, ela acabou despertando na comunidade, não sei se chama isso, não sei se chama comunidade, mas na realidade acabou despertando isso, que o tratamento precoce é sim, de fato, uma das armas. Então, o que é o tratamento precoce e qual a sua eficácia? Assim, isso, ela bate muito nisso, em você tratar quando se inicia os sintomas. Isso é muito positivo, realmente tem tido muita resposta positiva para a gente. Aquele paciente chega para a gente quando inicia o tratamento, já no início dos sintomas, a resposta é muito melhor. Claro, é normal, é lógico, na verdade. A gente, se esperar a enfermidade chegar num ponto grave para começar a tratar, a gente vai ter mais dificuldade. Isso é lógico. Então, por isso é bom a gente começar o tratamento precocemente. O precoce que eu falo é no início dos sintomas. O paciente que está assintomático, ele não é tratado. Ele pode chegar para mim até mesmo com um teste positivo, mas se ele está assintomático, ele não é tratado. Eu até brinquei com um amigo meu, eu gosto de brincar bastante, eu sou bem brincalhão, digamos assim, e eu brinquei com um amigo meu, ele me ligou e falou: Vinícius, você está trabalhando em unidade básica e tal, eu estou precisando de ivermectina e azitromicina. Eu falei: cara, testou positivo? Ele falou: não. Está sentindo alguma coisa? Ele falou: também não. Eu falei: então por que você quer tomar? Ele: não, porque é bom. Eu falei: tá, passa lá e pega também remédio para pressão e diabetes. Ele: mas eu não tenho. Eu falei: pois é. Você não tem. Então, como você não tem sintomas, por que eu vou estar te tratando? Isso eu falo igual eu falei lá no início. Isso é um pensamento de hoje. Igualmente, a gente tinha um pensamento de ficar em casa antigamente. Uhum. Então, hoje é a clínica que está sendo usada. É o jeito que a gente está fazendo. A gente está tratando paciente sintomático. Vai lá. Doutor Vinícius, nós falamos acho que fizemos uma abordagem enorme aqui, né? Deu um leque de esclarecimentos importantes, mas eu creio que já existe uma ansiedade na população, que a pergunta é: existe já uma luz no fim do túnel sobre a possibilidade da vacina contra o Covid? Existe, com certeza existe. Assim, foi noticiado que a gente tem pelo menos, se eu não me engano, são 6, mas pelo menos 3 em fase de teste, que eles falam que é fase 3 de teste. É quando se usa em grandes escalas em humanos e tem a resposta positiva já. Alguns países já estão falando de notícia de vacina logo para agosto. Um país, na verdade, se eu não me engano, desculpa se eu estiver falando besteira, mas é a Rússia. Ela falou que em agosto ela já está com a vacina pronta. E sem testar, e vai. Mas assim, os otimistas falam de final do ano e os pessimistas falam no primeiro semestre de 2021. Então, assim, para os pessimistas está perto. Se a gente for olhar para a questão da histórica de vacina, que onde vacina demora 5, 10, 15 anos, na verdade, para ser criada, aprovada, lançada e distribuída. Então, demora 10 a 15 anos, e a gente está falando de um ano e meio. Então, realmente é um recorde. Mas é em vista também da necessidade, né? É animador, né, Nicolau? É animador.
Agora, doutor, por que alguns pacientes contaminados não sentem absolutamente nada? Isso. Realmente, se falam que 40 a 45% dos pacientes são assintomáticos. Já ouvi dizer, em alguns estudos, até mais. Falam que a cada 5 pacientes, 4 são assintomáticos. Isso não tem resposta certa, não tem um estudo que eu te falo aqui. Não, é isso. Não tem. Mas falam muito do seu sistema imunológico. Você é a mesma coisa, digamos assim, exemplo. Por favor, não quero comparar dengue com Covid, de jeito nenhum. Mas o caso da dengue, tem gente que apresenta uns sintomas mais fortes, até mesmo a dengue hemorrágica, e tem aqueles que não, que apresentam sintomas leves, um simples dor no corpo, um pouquinho de dor nos olhos e um pouquinho de febre. Então, é o sistema imunológico. Você me fez uma pergunta sobre a questão do tratamento precoce. Sim. As pessoas estão fazendo uso de... Eu falei aqui, brinquei sobre o uso de medicamento indevido. Não se deve, em hipótese nenhuma, tomar nada se não for o médico que estiver te ordenando. Tá? Até porque a gente não passa nada porque quer. Simplesmente, não, deu vontade de passar um paracetamol. Não, tem um estudo atrás disso. Então, assim, o que é importante, se alguém quiser se prevenir de alguma forma, ao meu ver, sempre a questão física para tudo. Uma boa ingesta de líquido, uma boa alimentação saudável, a questão de exercício físico, tá sempre procurando coisas mais saudáveis como fruta, verdura, essas coisas. E pode sim estar usando multivitamínico, tá? E aqueles pacientes que já são mais preocupados. Eu mesmo te falo, eu não tomei, até hoje, eu não tomei nada de prevenção. Edivaldo, os grandes grupos de risco, doutor, quem são os grandes grupos de risco no caso do Covid? No caso do Covid são Idosos, né, acima de 60 anos, falam-se de crianças abaixo de 2 anos, principalmente nos primeiros 6 meses. Isso dá para entender porque o sistema imunológico da criança não está bem criado ainda, 6 meses não tomou todas as vacinas, então repercute nisso. Aqueles pacientes com doenças prévias, digamos, hipertensão, diabetes, obesidade, qualquer doença pulmonar como asma, DPLC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Outros pacientes entram nesse cargo, pacientes fumantes, pacientes que ingerem muito álcool, alcoólatras, então assim, e outras enfermidades. Se tem enfermidade de base, idade avançada ou muito novo, criança, está no grupo de risco. Dá uma descansada aqui no doutor, só um pouquinho aqui, porque nós já abusamos demais, né? Nós estamos aqui com Edgar, Daniel, fechando, meu amigo Edgar aqui. Edgar, você foi contaminado pela Covid, não é isso? Agora, tudo bom. Eu quero saber de você o seguinte, o que você sentiu? O que você sentiu de primeira, assim? O que foi? Começou como? Olha, Ivan, primeiro eu senti uma dor de cabeça. Eu comecei a sentir essa dor de cabeça, era no sábado, a partir de 1h da tarde. E aí eu liguei para o meu amigo, Sasdel, eu vou ficar isolado, por quê? Eu estou com dor de cabeça. Você imaginou que pudesse ser? Imaginei. Só que a minha cabeça dói sempre. Por quê? Por minha gordura, sempre dói. Eu voltei com... Não saiu, não. Aí, um microfone decente para ele ali. Tá abaixo mesmo. Aí eu senti dor de cabeça. Senti dor de cabeça durante o dia. Sim. À noite, que veio mal, Edvaldo. À noite, eu sozinho, meu Deus, dentro daquela casa. Aí veio uma febre. Você estava sozinho? Sozinho. Meu pai para a roça, minha mãe, minha irmã, todo mundo para a roça. Por quê? É de idade. E quem me salvou nesse momento? Sasdel Rezende. Aí eu, com aquela febre, eu não liguei para Sasdel no momento. Você chegou a tomar algum antitérmico? Não tomei nada. Esse dia, sábado, eu não tomei. De repente, deitei, passei uma noite muito mal, com a febre. Chegou uma hora que, umas 5, 6 horas da manhã, a febre. Mas a febre minha estava tanto que eu peguei uma toalha, e molhei ela e coloquei em cima da barriga.
Durante 3 horas ela secou a toalha. Toalha Era bastante uma intensa. Febre muito forte. E respondendo o doutor Vinícius, eu ia até fazer uma pergunta. Doutor Vinícius, eu não senti dor nenhuma. Assunto, doutor Vinícius, olha só. Ô, doutor, eu não sei. Olha, Sasdeli mesmo perguntou, está sentindo dor? Eu, no momento nenhum, só a dor de cabeça e a febre. Isso foi uns 3 dias. Dor nenhuma. Se eu sentir uma dor, eu estou te mentindo. E aí, quando passou 3 dias, eu senti, quando eu ia respirar, aí é que começou a afetar o meu pulmão. Aí, Cortou. Eu não conseguia, eu já estava diminuindo. Foi a hora que eu falei, Sasdeli na minha porta toda hora, e eu joguei o telefone. Meu amigo, atende o telefone. Atende. Sasdeli, eu estou morrendo, rapaz. Eu não aguento dentro do meu quarto, no banheiro, eu vou atender telefone. Então não, tem que procurar um hospital, senão procura. Primeira vez, Sasdeli chamou a ambulância. À noite. Não, isso era de um dia, quarta-feira. Sasdeli chamou a ambulância e ela me levou, a Jane, foi até a Jane. Sim. Aí me levou para o hospital. Aí quando chegou no hospital, o doutor me atendeu, passou não sei o que para mim e mandou embora. E eu falei, tá bem, embora. Desci. Mas eu desci na situação lá de cima que eu cheguei em casa quase morrendo. Por quê? Falta de ar e tossindo. Mas era tossindo mesmo na rua. Eu ontem fiquei com vergonha, passar perto do povo. E aí cheguei em casa, deitei. Cheguei em casa, deitei, e aí Sasdeli me ligou e falou, aí, meu senhor, Sasdeli, eu estou ruim. Mas nós temos que procurar o quê? Eu fui no hospital, mandou tomar água com açúcar e disse que estava bom. E falei, tá bem. Água com açúcar? Toma água com açúcar. E eu, tá bem, eu vou embora. Foi aí, à noite, foi o dia a seguir, no sábado, foi como procurei o doutor Vinícius, que o posto é pertinho da minha casa. Foi uma ambulância me buscar, e foi a hora que o doutor Vinícius falou assim, Edgar, você não pode ficar aqui não. Porque, não, você não pode ficar aqui não, você tem que ir. Eu pensei que o doutor Vinícius ia me transferir para Teixeira. Aí ele falou, não, você tem que ir, aí arrumou a ambulância de novo, e tal, tomei um pouco, né, né? E aí foi quando eu fui para o hospital, aí foi quando eu comentei com meu amigo, Sasdeli, é melhor ficar aqui nesse hospital, morrer aqui, que em casa não vai dar. Por quê? Não, em casa não tem ninguém vai, quem é que vai? Minha família não vai contar, meu pai já é de idade, né? Foi quando eu fiquei internado 4 dias sofrendo. No hospital eu sofri muito. No hospital, aí cortando o assunto, chegou o médico e falou assim, Edgar, você quer curar? Eu falei, sim, come. Aí eu falei, como é que é, doutor? Ele come. Tudo que vir você come. Aí eu falei, então tá bom. Nicole, onde qual é o hospital? Hospital aqui, Mareiro em Itaé. Misericórdia, ainda bem que você estava lá. Tudo que vinha na frente você comer? Só que aí eu comecei a comer e tomar aquele café e comer pão, que eu não gosto de comer comida no hospital e tomar nada. E aí foi aonde eu comecei... Mas você já sabia que você estava diagnosticado com a Covid? Sim, Sasdeli tinha feito o exame. Já tinha feito o exame? Já tinha o positivo, já. Já tinha. E o seu psicológico, como é que estava? Muito ruim, Edivando. O psicológico... Você achou em algum momento que você ia morrer? O momento que a gente pensa, quando está com esse vírus, é assim, morri. Eu, antes de pegar, eu falei para meu pai e minha mãe, se eu pegar esse vírus, eu vou morrer. Isso é besta, meu filho. Eu falei, eu vou morrer. Por quê? Eu já sentia pressão alta. Então você já fazia parte do grupo de risco. Sim, mas o doutor falou, seu Edgar, você sente pressão alta porque sua gordura. E Deus é tão bom que a partir do momento que eu entrei naquele hospital, minha pressão, normal. Minha pressão medindo normal. Fomos para Salvador, minha pressão normal.
E então, porque eu não emagreci agora mesmo. Eu não Sim. estou tomando remédio. Por quê? Minha pressão está certinha. Não é por causa da gordura no meu coração. Eu fiz esse exame, não deu nada. Só que a minha pressão sobe Sei. em peso. Como eu emagreci 13 quilos, e aí a minha pressão, lá mesmo no hospital de Salvador, a doutora falou, seu Edgar, Sim, vamos entrar nessa Sim, tese. vamos você, entrar. você saiu daqui já direto para Teixeira, foi isso? correto. E de Teixeira você pegou uma ambulância aérea, foi isso? Não, eu peguei uma ambulância até Teixeira, Sim. da prefeitura. A Caém, prefeitura te levou, socorreu até Levou. Teixeira. E eu fui para o aeroporto de Teixeira de Freitas. E Teixeira, Já tinha um avião à minha espera. e aí você foi direto para Salvador. Qual hospital que você foi lá em Eu Salvador? fui para o Hospital Espanha. Espanhol. É. Ah, E a partir do momento que eu saí desse hospital, o Hospital de Itaém, Maria Lisboa, que eu entrei dentro da ambulância e fui para o aeroporto, eu me senti uma melhora. Parece que Deus falou assim, não, você não vai dessa vez. Todas as noites que eu dormi no hospital em Teixeira, em Salvador, nenhuma noite eu pensei que eu ia morrer. Por quê? Bem tratado. Entendeu? Então, a partir desse momento que eu cheguei em Salvador, engraçado que eu vou ter, não é piada, quando eu cheguei no aeroporto, Edivaldo, sim. veio a ambulância buscar o paciente. Lá em Salvador? Em Salvador. Aí, como chegamos, foi o piloto e 2 médicos dentro do avião. Aí chegamos no aeroporto e tal, demorou aí uns 20 minutos para ver a ambulância. Nisso, o piloto falou, se eu diga, levantar um pouco, sentar aqui na porta do avião, tomar um sol. E o que eu fiz? Aí sentei, aí chegou a ambulância. Está limpando tudo e tal. O motorista da ambulância falou assim, o paciente está aí dentro do avião, deitado? Ah, O paciente aí, moço, você está na porta do avião? mas assunto, é. Aí o médico, o enfermeiro falou assim, não pode ser. Aí eu levantei, Ressuscitou. eu falei, não, mas eu, né, Né? Não. voltando, a partir do momento que eu pisei no aeroporto de Teixeira de Freitas, eu já fui caminhando. Ah, você já foi caminhando de Teixeira? Não, todo mundo. Eu fiquei impressionado com você, desculpa. Fui caminhando porque eu comecei, parece que é assim, ó, sai desse hospital de Itaém, vai para qualquer lado que você vai sentir bem. E foi quando eu saí, me tiraram. Não entendi, rapaz. Doutor Vinícius, o psicológico aí também é um fator que compromete, não é isso? Com certeza, diretamente, né? Eu costumo dizer que se a mente não está bem, o corpo nunca vai estar bem. Exato. Então, assim, a gente nunca pode menosprezar o poder da mente. Então, a medicina antigamente não estudava muito, empenhava muito na questão da mente, desse psicológico. E, com certeza, agora, se tiver alguma psicóloga vendo, vai ver que vai gostar disso que eu vou dizer. E, assim, porque é muito importante o psicológico da pessoa. Tem estudo que fala que de um médico que ele diz que no pós-cirúrgico de qualquer cirurgia, ele só de conversar com os pacientes, no pré-cirúrgico, perdão, só de conversar com o paciente, ele já falava, já imaginava como seria o prognóstico, porque o paciente estava animado, estava otimista, e isso influenciava totalmente na sua recuperação. Então, o psicológico Eu costumo dar um exemplo fácil, muito simples. Se a mente é capaz de fazer uma mulher crescer a barriga, crescer mama, dar leite e não ter o feto, a gestação psicológica, então ele é capaz de tudo mesmo. Tá? Verdade. Edivaldo, Sim. não sei se eu estou. Tá me ouvindo? Tá. Digão colocou uma questão aí que realmente a gente vê isso, que o psicológico ele é fundamental. O psicológico ele tanto te adoece, como traz você para um estado de doença, como ele também te alavanca você quando você vê, se eu estou afogando, surgiu uma mão ali, o ânimo restaura novamente as forças, é tudo que o doutor Vinícius colocou aqui. Eu passei por um problema seríssimo de hepático
e eu sei exatamente, o psicológico me levou a ser induzido a uma questão de baixa imunologia, que aflorou minhas questões hepáticas, e o psicológico, pela mesma forma, me trouxe novamente, né, a um estágio de um nível de imunologia muito maior, que hoje eu praticamente não tomo medicação alguma. Então, acho que foi fundamental, viu, Digão? Digão, Correto. parabéns, força, que Deus abençoe você, né? Edivaldo, eu queria dar mais um... Sim, pois não, está aberto Então, o microfone. Pode falar. Consumindo a conversa, quando eu cheguei ao hospital, Sim. de ambulância, andando, e eles colocou a cadeira de... Cadeira, moço, eu quero andar. Mas essa pessoa não está doente, não. Aí foi quando me levou para o hospital que Se lá... você fosse aposentar, você já estava... Já estava aposentado. Já tinha dado não já em tinha você? ganhado os R$1.000. Não, já tinha ganhado não. Ué, Edivaldo, sim. aí nesse momento, eu desci da ambulância, fui lá dentro do hospital, a doutora foi me examinar. Sim. No que ela viu meus exames, E tinha um colega com você, né? tinha. Nesse momento, até fugiu o nome dele, mas a gente vamos, né? Celso. É Celso. Celso. Esse rapaz, ele estava muito ruim também. Nós dois estávamos iguais. Meu Deus. Ruim. Aí, no momento, me examinou e viu meus exames e falou assim para mim: o senhor tá bom. Aí foi a hora que eu subi para o apartamento e fiquei no apartamento só tomando medicamento e fazendo exame. E foi o momento que ela falou para mim assim: eu vou te dar alta que você tá bom. Você não chegou a ver o Tava portal da esperando com eternidade, né? oxigênio, ela pegou, fez um exame. Ela falou: você não precisa, seu pulmão está um pouco, mas ele vai voltando aos poucos. Exatamente o que ela falou, entendeu? E eu não sei que eu já posso agradecer às pessoas que me Pode? ajudou. Fica à vontade Posso. aí. Por mim. Em primeiro lugar, eu vou agradecer a Deus por estar aqui esse momento, dando essa entrevista com vocês. E todas aquelas pessoas que oraram por mim, querendo o meu bem, entendeu? Fiquei muito feliz e estou muito feliz de estar aqui esse momento. E eu não posso deixar de agradecer também a minha prefeita Zuma Pinheiro, que Sasdeli Rezende me passou: olha, Zuma está muito preocupada com você e ela vai ter que dar um jeito. E eu fiquei muito contente, entendeu? E agradecer ela demais, demais. E agradecer meu amigo também, Sasdeli, que é uma pessoa que não é meu amigo, sempre está estendida a mão para mim. Sempre. Qualquer momento que eu precisar de Sasdeli, ele está ali. Sasdeli, um dia, cortando rápido, um dia eu passei mal em casa, não consegui ir no quarto chamar minha mãe. Eu liguei para quem? 2 da manhã. Sasdeli, vou me levar no hospital. Então, é uma pessoa que não é meu amigo, eu considero como meu irmão. Entendeu? É uma pessoa muito... me ajudou tanto, eu nem sei como agradecer ele. E agradecer aqui também o nosso governador, Marcelo Nilo, né, que se não fosse ele lá... Deputado, né? Marcelo Nilo, que se não fosse ele também, a prefeita não tinha arrumado a vaga para mim. E agradeço a todos. E voltando a falar, obrigado a todas as pessoas que orou por mim, entendeu? De coração mesmo. É só isso, Edivaldo. Muito obrigado, Digão, pela sua De participação nada, de aqui. nada. Que Deus possa Ô, abençoar. Edivaldo, Digão, você viu alguém morrendo do seu lado, Digão? Correto, o Álvaro. Retrata isso aí pra gente ver que parece que Eu você nem passou pelo vírus e o vírus não fez efeito em você. Eu evitei fazer essa pergunta, né? Mas. Mas eu vou responder. Sim. No momento que eu cheguei no hospital, eu estava sendo examinado pela doutora. Sim. E de repente chegou uma menina, ela tem seus 22 anos de idade. E aí ela chegou, falta de ar no carrinho. E eu falei: nossa, eu estava pior do que ela. Aí no hospital. Aí a doutora me examinou e falou: só Edgar. E ela deu umas tremedeiras lá. Aí eu virei, a doutora falou: Edgar, sobe aí, bora para o quarto. Aí subi para o quarto, 5º andar, apartamento 306. E aí, como mais tarde... 306 não vai sair de sua cabeça tão cedo. Não sai.
Mais tarde ela foi na minha sala, eu falei, e aquela menininha? Ela falou para mim assim, Partiu. demorou 22 minutos, ela morreu. Ai, meu Deus. Então, voltando a falar, o que eu falo para a população, se cuida, começa a se cuidar mais. Que ele, quando entra, ele não está vendo que você é pobre, você é rico, você é velho, você é criança. Ele não vê isso. Não pode menosprezar Não a doença. pode. Se você se cuida mais. Use máscara, Use máscara, gel, entendeu? Eu sempre usei. porque você não sabe onde que você pegou isso. Olha, na minha cabeça eu peguei em Teixeira, nos pneus que eu fui buscar para Sasdela e Resende. Tá, beleza. Gente, doutor Vinícius é gente fina. Ó, muito obrigado, doutor Vinícius. Agora, eu tenho uma perguntinha ainda para o doutor Vinícius. Entendeu? Não, o doutor Vinícius está aqui hoje e a população, nós temos, está todo mundo aqui assistindo, o doutor Vinícius. Agora, a gente perguntou por que absolutamente alguns pacientes sentem, outros não sentem, o senhor respondeu. Então, essa é uma questão também de imunização, não é isso? E tem a questão toda, não sair tomando remédio de qualquer forma, por exemplo, ivermectina. Eu tomei ivermectina, que eu achei que tinha que tomar mesmo, que tinha que matar os vermes, mas não foi nem por causa disso, não, porque eu acho que eu acho que era aquele carrapato, entendeu? Que estava pegando meu pé, entendeu? Então, gente, desculpa aí, é porque o nosso programa é descontraído, mas nós estamos falando de uma realidade que leva a você uma informação e que o nosso intuito aqui é deixar você bem informado, tá? Olha, o município, doutor, caminha para uma estabilidade da infestação comunitária. Houve uma infestação comunitária e ele caminha para a estabilidade com números menores de contaminação. Ou seja, há nesse momento agora, um maior número de recuperação, não é isso, Álvaro? Você pode falar um pouquinho sobre isso, Álvaro? Em seguida, o doutor comenta. Realmente, Edivaldo, a gente analisou os últimos números. Se nós analisarmos os últimos 14 dias, que é esse período que realmente pessoas entram dentro do sintomático e saem fora da sintomatologia, nós vimos o seguinte: hoje, se a gente considerar o número de infectados e os números de recuperados, nós estamos aí em torno de 25% ainda faltando para serem recuperados. Se nós olharmos no dia 22 para trás, nós estávamos com 30% para serem recuperados. E chegou um momento que nós chegamos a 50% para serem recuperados. O Omar até registrou isso. Álvaro, olha essa realidade. Hoje que eu pensei que a coisa ia melhorar, entrou aqueles 11 casos do Salomão e nós ficamos com índice de 50%. Ou seja, nos últimos 20 dias, praticamente, nós saímos de 50% dos números para faltando recuperar apenas 25%. Eu entendo que, dentro das ações que o município de Itaim vem fazendo, a população se educando, o uso de máscara, o distanciamento, a fiscalização, a ação de toda a saúde básica junto à população, nós caminhamos para ter números muito mais favoráveis. Se nós considerarmos também a questão do número de óbitos, doutor, nós estamos na faixa dos 3,5%. Nós estamos em torno de 7 óbitos para cerca de 190 casos confirmados. Ou seja, nós estamos dentro de uma estatística mundial que é justamente muito parecida. Hoje, nós vamos depois tratar um debate aqui sobre a questão dos bares, que nós colocamos, né? Por isso que eu fiz questão de perguntar ao doutor Vinícius sobre a questão dos grupos de risco. Que a população hoje idosa no município de Itaim beira aos 40%, doutor. Então, esse risco é muito alto, porque nós temos uma letalidade. De que números nessa faixa de população idosa, doutor? Chega a quantos por cento? Não saberia dizer assim ao certo, só que realmente ele é maior do que os outros. Ele é mais preocupante, né? Eu vi em alguma literatura que chegaria até 14,5%. Agora, doutor, existe, por exemplo, nós estamos num período de estabilidade, nós temos 25% em recuperação, graças a Deus, os 75% já estão recuperados.
O que a pergunta é o seguinte, com essa contaminação, porque Itaém, nós não sabemos ainda, ou já sabemos que é o momento que teve o pique, né? Agora, por exemplo, há um risco de voltar, de ter uma retração? É o seguinte, a gente Reincidir. demorou muito para ter esse pico. Se a gente for olhar, na verdade, a gente tinha caso em Medeiros, tinha caso em Teixeira, tinha caso do lado de Minas, e não tinha aqui, demorou para ter o pico. E aconteceu, era inevitável, a gente só estava esperando um tempo. Do jeito que a gente via, vindo das grandes capitais para cá, não tinha jeito, iria acontecer. A questão de reincidir, de aumentar o número de casos de novo, está totalmente ligada à população. Eu costumo dizer e falo com todos os pacientes meus, você não pega Covid quando você vai... a chance de você pegar Covid quando vai no supermercado é muito menor do que quando você está dentro de casa, com a sua família fazendo alguma farrinha. Tá? Eu costumo dizer isso muito aos meus pacientes. Você sabe por quê? É simples. Quando você faz um churrasco, geralmente você chama só sua família porque não é aglomeração. Tem 15, mas como é família, não é aglomeração. É um tio, e sempre vem um primo de fora, um tio de fora, uma avó de fora, sempre vem. Ou então é daqui. Aqui eu vou cortar. Quem não vai vir, penetra. Aí é o seguinte, então, o que acontece? Você está nessa reunião com a sua família, você acaba abaixando toda a sua guarda. Você não usa máscara, não usa álcool em gel. Tem a questão do afeto que você tem com sua família, você está abraçando, beijo, troca de utensílios. Eu falo muito da questão do copo, quem gosta de tomar até refrigerante, suco, o que for. Quantas vezes você já não colocou cerveja ou refrigerante para todo mundo, virou as costas, saiu, quando você voltou, você fala assim, qual é meu copo? Você não sabe qual é. E acaba pegando um copo de uma pessoa que está assintomático, muitas das vezes, e está com vírus ativo. E aí você se contamina. Então, a maior chance, o maior perigo está dentro da casa da gente quando tem esses eventos. Deixar claro, eu estou falando que não é que está mandando a gente ficar em casa, mas o perigo está dentro de casa. Não. O perigo está dentro de casa quando tem esses eventos. Gente, não é momento, infelizmente, não é momento de comemorar nada. Não é momento de fazer aglomerações, não é momento de comemorar aniversário, não é momento... A gente está vendo as percas que a gente está tendo na nossa comunidade. Exemplo, doutor. Por exemplo, tem muita gente aqui que tem a mãe e a avó aqui em Itaém, mas mora lá em Teixeira. Sim. Aí, de repente, resolve fazer uma visita aqui, a mãe que está aqui. Isso já é um risco, não é? Sim, com certeza é um risco. E a igreja, Paulo? E as igrejas? Não, a questão de convívio de igreja é o que eu falo. Quando você sai de casa, eu aposto cada um daqui. Você vai na porta sem máscara e fala, puxa, estou esquecendo alguma coisa. Uma amiga minha falou assim, parece que eu estou pelada. Esqueceu a máscara. Volta, pega a máscara urgente e vai para a rua. Então, você na rua, você se cuida, até na igreja. Só que a gente entra num patamar muito complicado. Principalmente quando eu falo de igreja. Eu acredito muito, igual eu falei, no psicológico, e a igreja, a religião, seja qual for, seja católica, evangélica, qualquer uma, ela é muito importante nessa época. Porque se a gente for parar para pensar, essa enfermidade ela é tão maldita que ela é a única enfermidade que ela te isola. Quando você está doente de qualquer coisa, o que você quer é o afago da sua família. Você quer a presença de um pai, do filho ali, cuidando de você. E ela acontece totalmente ao contrário. Eu peço o marido para sair do quarto, para deixar o quarto só para a esposa que está positivo. Eu peço o filho para sair de casa, alguma coisa assim, para ir para outra casa se ele puder. Então, ele te isola. E é um momento que você fica mais vulnerável. Então, assim, esses momentos que você está na rua, continua se cuidando, usa máscara, usa álcool em gel. Acho que o que deve ser mais alertado com a população evita, gente. Eu sei que está difícil. Eu falo com meus amigos, falo, rapaz, tá ruim demais. Eu tenho vontade, eu gosto, eu ia nos lugares aí para tomar com meus amigos, bater papo. Eu gosto, eu sou comunicativo, assim, eu gosto de fazer amizade. Só que não está no momento mais. A gente teve esse momento de relaxar um pouquinho lá no início. A gente ficou mais do que os outros municípios relaxados. Só que não é o momento mais. Mesmo que está ruim, está difícil, mas eu acho que tem que manter. Bom, eu estou satisfeitíssimo com a participação do doutor Vinícius. E, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu abro aqui um parênteses. Álvaro?
Quero agradecer a presença do Dr. Benício. Significativo esse debate aqui, esclarecedor. Eu tenho certeza que os ouvintes dessa live estão muito satisfeitos e muitas dúvidas aqui foram tiradas e reiteradas a questão de não baixar a guarda, que o momento não é de baixar a guarda, mas é para que a gente possa vencer essa luta no menor número de rounds possível, né, doutor? Com certeza. Doutor, só uma última pergunta, rapidinho aqui. Suponhamos que o Omar fique em isolamento. Esse é um exemplo. O Omar ficou em isolamento, certo? Uma pessoa já com 60 e tantos anos de idade. Coitado, né? A gente sabe que as pessoas idosas é difícil para poder segurar dentro de casa. O que o senhor aconselha aí para quem está em isolamento? Quais medidas que ele tem que fazer dentro de casa? Existem dois tipos de isolamento, né? É aquele isolamento que o paciente é realmente positivo, tá? Sintomático. E existe o isolamento de precaução, que é aquele que o paciente só teve o contato. E outra coisa, contato, gente, não é isso aqui que a gente está tendo, não. Contato que eu falo é marido, mulher, marido, o pai com a filha, porque você está sem uso de proteção por mais de 2 horas. Nada de abraço? Não. Nada de abraço. Então, contato, a gente tem um parênteses que eu vou abrir na sua pergunta, que eu acho que é muito importante. Sim. Eu tive até um comentário de um comerciante aqui de Itaim, falou: Vinícius, eu estava muito preocupado. Você me mandou um áudio no grupo e eu despreocupei. Contato não é o simples fato de eu vir aqui do jeito que eu estou aqui com o Álvaro, ou então com você, te pegar um papel, alguma coisa. Isso é muito difícil de contaminar. Contato é você estar no mesmo ambiente, mais de 2 horas com o paciente, com a pessoa, sem uso de EPI, que é equipamento de proteção individual, sem uso de máscara, sem usar álcool, sem usar isso. Então, esse contato, na verdade, quem tem é pai com filho ou com a avó, esse familiar. Então, não é um contato rápido, não, que acontece a transmissão, claro, mas é muito difícil. Se você for pensar, o Omar, se ele está contaminado, ele tem que tossir na mão, digamos, ele tosse na mão, eu pego na mão dele, levo a minha mão no olho, ou então passo na minha boca. Então, para eu contaminar, tem que ser assim, usando o EPI. Então, para o vírus entrar em mim, tem que ser assim, ele não entra pela pele. Então, para ele entrar, é só por mucosa. Então, esse é o importante aclarar. Tá? Então, a questão do isolamento, voltando à pergunta, a questão do isolamento, esse isolamento tem que ser feito, não tem jeito. Não tem que estar saindo para comprar um medicamento, não tem que estar saindo para comprar uma comida, até porque, graças a Deus, o nosso comércio aqui, todos têm delivery praticamente. Principalmente, eu fiquei muito feliz no supermercado. Aqui se entrega, aqui a gente tem essa chance. Teixeira, eu sou de Teixeira, aqui não tem. Algumas coisas me assustaram aqui, que eu gostei muito de Itaém por isso. Então, tem delivery para tudo, para farmácia, para lojas, para tudo. Então, tem que fazer o isolamento, não importa a idade, não importa a teimosia. Eu brinco com meus pacientes, amarra em casa. Compra a corda e amarra. Mas vai fazer o quê? Tem que entender que é preciso se isolar, porque você está cuidando de si e dos outros. Ô doutor, desculpa. Eu tratei e fiquei... Quando eu me saí do hospital, eu já estava me sentindo bem. E aí a doutora falou que eu tenho que ficar 15 dias isolado. Por quê? É o seguinte, o que acontece? Na verdade, algumas condutas são individuais de cada médico, mas a gente segue uma norma padrão, uma conduta, uma linha, digamos assim, de pensamento. Então, todo vírus, acredita-se que ele é transmissível quando você está com ele por 12, 14 dias, não mais que isso. Então, por isso que é feito 14 dias de isolamento, porque depois disso você pode estar com o vírus ainda, mas não transmite mais. O isolamento é só para isso, é igual, para que eu vou ficar usando máscara sozinho dentro da minha casa? É medida de segurança. Para nada, eu não tenho chance de transmitir nem de pegar ninguém, estou sozinho. Então, a sua questão de eu acredito, tá, que seja de segurança com a sua saúde, porque você, como passou por isso, igual você disse, eu te atendi, você tá com a saúde fica um pouco débil, até você voltar à sua carga imunológica total. Acredito que seja isso. Mesmo que estudos falam que você possa se reinfectar, né? Tem casos de profissionais da saúde que tiveram Covid mais de uma vez.
Em outros países aqui, se eu não me engano, não teve nenhum caso comprovado, mas fora teve. Então, se falam de até 6 meses só de imunidade, gente. Não é igual catapora, né? Tem uma vez, não tem mais na vida. Não é igual. Então, até agora, não. A imunidade da gente não sabe se é 6 meses, 1 ano ou para a vida toda. Então, por isso, sempre. Eu tive Covid, eu posso participar de tudo, tá na rua? Não. É, o H1N1 se vacina todo ano. Exatamente, exatamente. Eita. Olha, gente, já passando aqui, Obrigado, doutor. muito obrigado aqui para Sasdele Rezende nos assistindo, Hilton Apoio, Zilda Freire, Lucimar Pires, dona Lucimar, o homem está seguro aqui, dona Lucimar. Rafa Pereira, um abraço, Santa Aparecida, Cirlei de Muniz, Douglas Marques, Robson Novaes, Michael Jordão, Ana Ribeiro, Renata Neres, muito obrigado pela paciência aí, pelo carinho da live. Bom, eu só tenho que agradecer ao doutor e ir embora direto agora para o Omar, porque nossa live está chegando ao final, mas o assunto aqui também é muito importante. Omar Martins, vimos aí que o último decreto vocês tomaram uma série de precauções e medidas que já vinham tomando, mas... Tá. Omar, por que toda semana tem que sair um decreto? Não pode ser um decreto maior, não, rapaz? Boa noite Essa é a a pergunta todos nossos ouvintes. E respondendo aqui a pergunta, em primeiro lugar, é agradecer né, a atenção de todos, dizer que estou ficando velho sim, mas velhaco não. É brincadeira, velho. Na verdade, é o seguinte, a questão dos decretos, pessoal, como a responsabilidade das empresas é da nossa secretaria, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na área do comércio em geral, né, da indústria, prestação de serviço, etc., nós então atuamos junto à Secretaria de Saúde, Departamento Epidemiológico, para o cumprimento das ações que são necessárias à aplicabilidade em relação às empresas. E, por isso, nós buscamos sempre fazer um comparativo dos resultados dessa pandemia no município, para recomendar a forma, juntamente com os demais, na discussão, de que nós devemos agir. E recomendar, é claro, a nossa Defensoria Pública, nosso jurídico, né, comportamento que deve estar descrito no decreto. A nossa preocupação é justamente estar flexibilizando, e por isso o tempo curto, para que nós possamos estar sempre em observância de todo o comportamento da doença no município de Itaim. Sim. Haja visto que nós, no início, fizemos, talvez, medidas que poderia dizer assim, talvez não tão necessária, mas devido a gente ficar, como disse o doutor no início aqui, de que a gente talvez não tivesse o conhecimento, e todos estavam no mundo inteiro buscando informações sobre essa doença, causou um pânico geral, e todo achou que nós tínhamos que fazer lockdown, fechar isso, fechar tudo, etc. Importante isso, porque nós mantemos aí, como ele disse, no nível baixo em relação aos demais municípios, e principalmente levando em consideração os municípios vizinhos que mais se aglomeram pessoas da nossa região, que é Teixeira de Freitas. Não tem jeito para a gente não fazer esse comparativo. E aí então é o seguinte, então cada vez que a gente faz um comparativo diante dos resultados, conforme agora essa semana, nós estamos vendo aí que, graças a Deus, está havendo uma estabilidade 2, 3 semanas atrás, nós fazemos o decreto com menos tempo para que nós não percamos essa visão do que está ocorrendo e poder estar tomando medidas. Ou seja, há uma avaliação semanal, é isso? Uma avaliação semanal, e isso, no meu entendimento, facilita para que a gente não fica... Restringe. Fazendo isso, nós também temos como estar monitorando mais de perto, ou seja, toda semana eu pego que, conforme foi a semana, na outra semana que vai ter o decreto, e aí eu avalio como é que foi o comportamento da infecção, dos infectados e os recuperados do município. Estabelece um novo nível de flexibilização. E aí, Tá ligado. E aí estabelecemos um novo critério de como funcionar as empresas. Nós temos os essenciais, não essenciais. Portanto,
é uma preocupação que tem que ter, porque todos precisam sobreviver dos seus negócios. E eu encontro, junto à prefeita, graças a Deus, a sensibilidade de que nós devemos cuidar da saúde pública do povo, mas também cuidar da saúde das empresas. E você sabe que não é fácil, mas Sim. a gente tem procurado fazer o máximo para que saia bem todos e Você ganhem todos. acabou respondendo 10 perguntas em uma e eu fico lisonjeado por você. Você não tem nada de velho, rapaz. Você é novo demais. Álvaro, ele tá novinho velho, rapaz. Ele tá novinho velho. É verdade, é verdade, é verdade. Omar Martins, e outra coisa, eu preciso parabenizar o Omar aqui por esse trabalho que tem sido feito pela SEDEC, porque é sobretudo um trabalho educativo, é um trabalho de diálogo. Esse chamamento que o Omar faz quase que semanal com os setores, para com ele avaliar, não é uma avaliação pessoal do secretário, mas é sempre em conjunto com aquele segmento, seja o segmento bar e restaurante, seja o segmento de lojas, seja o segmento dos essenciais. Essas reuniões têm sido constantes, o debate tem sido claro, aberto, e tem se tomado uma solução, buscado uma solução. Ele estreita a comunicação. Ele estreita a comunicação. E foi uma importante. coisa é que é o seguinte, o povo está me chamando na rua aí do homem das lives. E ele é o homem das reuniões, né, amigo? A Verdade, bispa, verdade, né? Martins. Ele faz um papel parecido com o Valdomiro Santiago, mas tem dado efeito. Vamos comprar um chapéu para ele. É brincadeira, gente. O Omar é uma figura especial aqui, tem nos ajudado nessa parte econômica. Eu também sou microempreendedor e a gente não pode deixar de enxergar o trabalho que tem sido feito no critério da orientação. Mas, Omar, quais ações que estão sendo alavancadas nesse apoio ao comércio? Quais ações que vocês começaram desde o início aí? E eu vi muita coisa, uma correria para atender os distritos e vilas. Primeiro, nós tivemos a necessidade de criarmos um grupo de apoio de fiscais para apoio dessas ações, né? O secretário de Educação nos cedeu pessoas da Secretaria de Educação e nós formamos aí um grupo, né, sob a regência do nosso companheiro aí, Altieres, e tem feito um trabalho excelente nessa visita aos comércios, às empresas, né, para fiscalizar principalmente o cumprimento dos decretos. Também orientando as pessoas, porque, nas verdade, como o Alvo disse aqui, nós sempre chamamos os setores econômicos do município para o diálogo e a criação do protocolo. Todas essas empresas, vamos chamar assim, de risco para a sociedade, funcionando, está funcionando em Itaém, que nos outros lugares ainda não funciona. Um exemplo, academia. Se você observar na mídia nacional, vários lugares estão fechados. Em Itaém funciona. Funcionou já há muito tempo e está funcionando. Bar, restaurantes, churrascaria, lanchonete, todos esses comércios que se diz que aglomeram estão funcionando. Nós fazemos o trabalho, como o Alvo colocou. A economia está voltando. Nós estamos, porque na verdade, Edivaldo, Sim. o que a gente precisa ter sensibilidade e compreender é que todo empresário, toda empresa precisa sobreviver nesse momento de crise, porque a dificuldade está para todos. A questão econômica vai ser por muito tempo, tá certo? Nós podemos preparar que nós vamos ter problemas maiores no futuro. Eu acho que ainda estamos embrionários. A situação poderá ser pior, economicamente falando. Vai depender muito dos passos dados pelos governos, tanto eu falo federal como estadual, e nós do município, porque nós reportamos aquilo que nós recebemos conforme determinação do governo federal, principalmente nessa questão. E o que é importante falar aqui em relação à economia local? Importante que você perguntou o que tem feito, como é que tem trabalhado isso. Tendo em vista essa situação, nós começamos desde o início, graças a Deus, a sensibilidade. Sempre eu não posso esquecer que eu sou secretário, eu estou secretário e pela prefeita eu me reporto tudo, e juntamente com ela que as decisões são tomadas com os demais segmentos
econômico do município. Portanto, as decisões tomadas são assertivas à medida que a gente trabalha isso para que possa acontecer resultados positivos. Um exemplo, quando se iniciou o cadastramento do governo federal, naquele abono de R$600, Sim. nós somos os primeiros a começar a cadastrar as pessoas aqui que estavam fora, tá certo? Do município de Itaém, que quando os outros municípios foram fazer, nós estávamos fazendo, inclusive, teve adversários aí que acusou que nós estávamos fazendo isso, aquilo outro, pelo amor de Deus, nada a ver. Era só pensamento, visão econômica, que a gente precisa ter. Visão estratégica econômica, para que você possa, seu município, sair primeiro, ou não passar por tantas dificuldades que está vista aí na frente, que poderão acontecer com qualquer um de nós, que temos empresas. Estou falando agora como lojista, como empresário, que também sou, ME, microempresa. Então, você pega... Eu tenho um secretário aqui que eu conto muito com ele, que é Álvaro, e quando a gente discutia isso no gabinete, Álvaro, a gente precisa discutir aqui essa questão desse cadastramento. Martins, se nós pegarmos essas pessoas, capacitar pessoas para cadastrar, antecipar isso, daquelas pessoas que estão fora, conforme o governo determinava que atenderia, Sim. nós vamos sair na frente. E aí eu fiz uma vez, eu comentei um dia, que nós estávamos aqui previsto dos 90 dias, 20 milhões de reais colocados na praça. Aí as pessoas falam, mas causa tumulto, mas está tumultuando na frente da casa lotérica, na frente dos bancos, mas nós colocamos pessoas para auxiliar nos bancos. O doutor Vinícius nos esclareceu isso aqui, foi muito bom o doutor Vinícius ter vindo, porque ele colocou uma coisa aqui, Álvaro, que... A questão do contato. Muitas vezes realmente é isso. Foi muito importante mesmo. Inclusive o seguinte, só fazendo um adendo aqui a isso, do que o doutor colocou, o distanciamento que nós propomos, que é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, de 2 metros de distância um do outro, que é isso que está, uso de máscara. E foi logo aplicado isso, no primeiro momento, eu conversava com o nosso amigo, companheiro ali da casa lotérica, para ele diminuir o fluxo de pessoas já entrando na loja para 5 pessoas, permitindo 5 pessoas, e ele colocou uma pessoa na porta, fazendo a asepsia das mãos das pessoas, com álcool, e com uso de máscara, e proibia entrar sem máscara. Foi o primeiro a adotar esse sistema. Então ele começou. Depois a prefeitura andou fazendo o seu trabalho de auxílio, de lavar rua, de lavar postos, porque, na verdade, pessoal, são a soma dessas ações que trarão resultados. A prova está aí, graças a Deus. Nós podemos dizer que nós estamos estáveis. Espero em Deus que nós continuaremos assim, baixando essa proliferação dessa doença no município de Itaém. Espero em Deus que sim. Confiamos nas pessoas e agradecemos a todas as pessoas, principalmente os empresários do município de Itaém, que são pessoas que colaboram. As pessoas estão colocando, quando me perguntam, mas como é que eu faço? Eu falo, se você quiser fechar a frente da sua loja, colocar a mesa na porta e atender do lado para a pessoa ficar do lado de fora, existe você faz. uma solução para todo mundo. Se você quiser deixar de entrar no seu comércio, 5 pessoas fazendo esse procedimento, que é um protocolo de todos, de disponibilizar o álcool 70, o álcool gel na porta, para que seja esterilizado, ou coloque o seu funcionário. Até porque, pessoal, nós não estamos fazendo nada novo, não, tá? Nós copiamos isso também de outros lugares que estavam fazendo isso. Portanto, se nós fizermos como nós estamos fazendo, eu costumo dizer que tem alguns ainda que são incautos, eu não sei porquê, porque talvez não acha que fica feio usar a máscara, tá certo? E esquece que essa máscara ela tem um poder muito grande de auxiliar você de contaminar. E aí, ou às vezes por vaidade. Mas a máscara deixou muita gente bonita. Mas eu fico bonito com a máscara, eu acho que eu fico mais bonito. Também acho. Então, eu acho que nós não podemos subestimar. Agora Alfredo ficou, não. Não podemos subestimar a doença. Nós não podemos subestimar essa doença, entendeu? Então, é isso que eu peço, por favor. Use a máscara ao sair de casa, faça lavagem das mãos, mantenha o distanciamento. Pessoal, vou só contar um casinho rapidinho. É que tem umas máscaras que parecem uma calcinha, né? Minha filha está morando fora. Uma das minhas filhas, que são 3 filhas. E chegou aqui e falou assim, meu pai, nós estamos indo para aí, estou preocupado. Preocupado com o quê? Vem. Ainda vou levando um namorado, traz esse cara para cá. Aí, chega aqui, eu quero conversar com ele. Aí chegou de máscara, nós de máscara, eu falei, vamos abraçar aqui. Foi logo que eu fui recebê-lo lá na estrada de Batinga.
Eu já abracei todo mundo, tá? Falei, tira a cara de banda, nós não podemos beijar, mas vamos abraçar de máscara. E abraçando. Eu falei, eu não vou dispensar isso minhas filhas, poxa, nunca jamais. Pode morrer, mas abraçando minhas filhas. Que vezinho teimoso, Sou nojento. hein? Abracei minha filha, como abraço minha esposa. Então, veio para casa, fizemos, o doutor falando aqui, eu lembrando, puxa vida, ó, eu cometi o que o doutor falou. Tinha meu filho fazendo aniversário dia 26, aí começou a assar carne, chega Moisés, que é muito ligado, Moisés é o vai perigo. assar carne, e aí acabou que chegou os meninos, aí veio as colegas, e rapaz, aí, começa usando a máscara, depois tira a máscara, começa a beber, aí eu falava assim, pessoal, eu vou ficar na sala, vocês vão ficando, e fui saindo assim, e deixando um pouco distante um do outro, e falando, ó, pessoal, vamos... Então, pessoal, eu estou brincando, falando isso, porque, primeiro, para descontrair, dizer a vocês aqui que está nos ouvindo, que está nos vendo, que essa doença é uma doença que ela também precisa que você encare ela com coragem. Não é para você desafiá-la, pelo contrário, porque ela cometeu, o nosso amigo aqui, que acabou de falar para nós, em relação ao seu psique, Sim. porque ele ficou abalado emocionalmente e naturalmente. Ele é um vencedor. Ele ficou sentido, acometido da doença e quase que ele fica mal por isso. Mas, digam, aqui com todo carinho, quando eu vi a filmagem de você caminhando para o avião, para ser levado para Salvador, que você desceu, eu brinquei. Não volta mais. Puxa vida, eu pensei que ele estava mal, mas ele está bem, ele desceu caminhando. Então, eu falei, ó, Deus abençoe você, que você vai voltar, porque você está bem e com a fé em Deus, logo, logo você volta. Nós temos mais 5 E minutos. nós orávamos por vocês, tá bom? Por todos que estão doentes. Martins, eu quero parabenizar realmente esse trabalho que você tem feito e parabenizar a prefeita Zuma, né, que tem sido a pessoa que tem com maestria conduzido esse momento difícil de travessia do município de Itaém. Não é fácil para nenhum governante atravessar esse momento da pandemia. O pânico está presente, as demandas são muitas, os apelos são enormes, as cobranças maiores ainda, e não é fácil o município do porte do nosso fazer frente a tantas dificuldades e a cobrança. Quero parabenizar a forma como a prefeita Zuma tem conduzido, a forma responsável, que abraçou a causa, abriu mais espaço para a saúde, trouxe mais profissionais para a saúde, gente do gabarito de Dr. Vinícius e outros profissionais na fisioterapia, em outras áreas também, enfermagem e tantos outros, disponibilizou psicólogos, fisioterapeutas, transporte para essas pessoas e tem cuidado pessoalmente dos pacientes que têm tido gravidades, como o Digão colocou aqui agora. Quero parabenizar. E não é fácil, Itaém. Itaém não é fácil fazer isso. Tem pessoas que pensam que qualquer um pode fazer isso, mas é muito difícil fazer isso. Tem que ser 24 horas de atenção, tem que ser 24 horas de cuidado. Nós não podemos jogar esse momento fora, esse momento oportuno. Quando você chega em Itaém, está mais bonita. Hoje o Omar estava me mostrando lá o granito que foi colocado nos bancos das praças da cidade, a reforma da rodoviária que deve estar vindo aí encaminhada, o asfalto na cidade, as nossas escolas reformadas, o diálogo, o ganho que os professores tiveram. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa gestão que está cuidando de Itaém. Nós passamos 8 anos aí em dificuldades imensas. Quando nós assumimos aqui, as escolas não tinham uma reforma. Mas tem gente que estava satisfeito com aquela escola sem reformar, sabe, Omar? Que gostava daquela escola sem reforma, do menino que foi eletrocutado dentro de uma escola, dos muros das escolas de arame farpado, dos PSFs que os exames não eram atendidos, de menos PSFs, de menos profissionais. Tinha gente que parece que adora isso. Gente, eu tenho feito um trabalho, eu tenho dedicado uma experiência. Eu estou na faixa etária do Omar Martins, por isso que eu peço a você, Omar, que não se sinta... Eu já estou na casa dos 60 também. Assunta. Então, esse momento, eu estou emprestando uma experiência minha, vivida, de ex-deputado, de diretor do PROCON da Bahia, de diretor de energia do Estado, diretor da Federação da Agricultura. Estou emprestando essa experiência minha ao município de Itaém e com essa humildade, Omar.
certo? De ouvir as pessoas e dizer, gente, aproveita essa oportunidade da gestão da prefeita Zuma, porque não é fácil fazer o que está sendo feito. A melhor gestão que já aconteceu no município de Itaém, sem sombra de dúvida. Isso graças à contratação de profissionais competentes, graças a ter uma equipe hoje atuante dentro do município em várias áreas. É preciso valorizar isso, senão nós damos para trás. É preciso valorizar isso. Não vá no tapinha das costas e na enganação, não, que isso traz tristeza depois. É difícil. Doutor Vinícius, um paciente que foi igual o Digão ali, como talvez ele veja a recomendação que o senhor disse. Olha, médico disse, Digão, você está bom, mas vamos ficar 14 dias aí, empurrar esse para frente, uma conduta alimentar, não beber, não fumar, distanciamento de pessoas com outro tipo de viral que pode você estar aí debilitado. É essa recomendação que o senhor bem colocou aqui, que certamente o profissional que estava lá lidando com algumas reincidivas, dores que eles que lidam com tantos pacientes, prescreve isso sabendo que os resultados são melhores. Edivaldo, parabéns por mais uma live, muito esclarecedora. Eu estou aqui muito feliz e sempre que for chamado, nós vamos estar aqui à disposição, né, com a mesma vontade, a humildade e o desejo de construir um momento melhor para o nosso município. Eu que agradeço. Também eu quero consternar aí com as recentes perdas, as famílias que perderam seus entes queridos. Nessa última semana, nós tivemos a passada do nosso amigo, o irmão popular Manzinho. Que Deus conforte a toda a família. Nós não poderíamos deixar de registrar aqui esse momento, o quanto é importante para a gente e doloroso falar disso, mas só Deus pode confortar. E que Deus nos abençoe sempre. Os nossos microfones, Álvaro, está aqui sempre abertos. Nosso intuito é levar isso. Omar, muito obrigado pela sua participação. Doutor Vinícius, muito obrigado. Edgar, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Quiserem ainda fazer alguma consideração, ainda temos 1 minuto. Eu só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui tentando esclarecer algumas dúvidas da população. Peço desculpas se algumas coisas ainda não ficaram bem entendidas ou algum equívoco. Acho que pode ser cometido por qualquer um, independente da função que exerce. E igualmente você, eu que sou da área da saúde, eu fiquei muito sentido pela perca que a gente teve recente. Não conhecia, mas estendo também minha solidariedade para essa família, tá? Que não perdeu só um ser humano, perdeu um pai, um avô, um marido, tá? E ele era um filho muito popular na cidade. É notório a importância dele, da figura dele na cidade. E agradecer a cada um daqui pelo convite, muito obrigado. Estou à disposição da comunidade de vocês também, para qualquer outra dúvida. E muito obrigado a Itaém por me acolher também. Já tem 1 ano e pouco que eu estou morando aqui. E muito obrigado. A gente que agradece, Omar. Primeiro, eu também gostaria de fazer um registro aqui, em relação à família de Manzinho. Meu amigo, o Willerman, meu colega, fomos colegas de escola, apesar da minha idade. Ele foi meu colega de escola. Ele também morreu com 50 e poucos anos, se não me engano. 55. Isso. Então, Manzinho, Willerman, Suede. Gente, é que eu sou muito brincalhão, mas o Omar é novinho. Manzinho, Iltim, Nem. Nós éramos colegas e fazíamos os trabalhos juntos. E as malandragens também. Então, eu sinceramente, senti muito a morte de Manzinho. Quem não sentiu, porque né? ele não tem... Uma coisa independe da outra. Nós tínhamos amizade. Então, ele me respeitava muito, assim como eu respeitava ele. Os critérios políticos não vêm à tona, e eu respeito até hoje a sua né? memória. Portanto, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para dizer aos familiares de Manzinho, a seu Deli, a sua esposa, me passou o nome dela, Vanusa, né? E aos filhos de Manzinho, né?
ele já tem até um netinho, né? A netinha. Tem uma netinha. Então, dizer a eles o seguinte: as pessoas que são queridas, elas não morrem nos nossos corações, tá certo? Elas passam para outra vida e nós ficamos aqui. Portanto, nós precisamos pedir a Deus que Ele encontre no plano espiritual conforto e viva em paz. Nós orávamos também pensando para ele, assim como os demais que estavam contaminados, como hoje ainda a gente faz isso. E eu quero voltar aqui ao assunto das lojas, dizer o seguinte, Pedro. Sim. O que nos permite fazer o trabalho que seja agradável para alguns ou não em relação à abertura do comércio, principalmente bares, foi o início que nós comentamos em relação aos protocolos. Hoje o protocolo de bar está na mão de todos os donos de bares. Nós fizemos essa reunião que ela colocou aqui com o segmento de bar, só segmento de bar, para discutir essas últimas medidas adotadas, que foi o protocolo criado com eles. E nós pedimos aqui, eu aproveito essa live para fazer esse... Agradecer a Polícia Militar, né? Entendeu? A Polícia Militar, sob o comando do nosso Tenente Jorge, que esteve conosco, participando da reunião junto com os bares, e que hoje está comandando nosso pelotão de Itaém, e muito receptivo, né? E compreendendo essa parceria necessária junto à polícia para cumprimento do decreto e o toque de recolher a partir das 21 horas. Edivaldo, nós levamos em consideração, parece um paradoxo, mas as igrejas e bares. Igrejas e bares. Por que as igrejas? Porque as igrejas queriam um prazo maior, um horário mais estendido, que estava até às 20 horas. E os bares nós permitimos porque eles também são empresários. Gera emprego, gera renda, tem necessidades, paga contas, e nós não vamos aqui ser falso, né? E achar que nós precisamos somente daquilo que se diz essenciais para funcionamento, se nós temos mais ou menos mais de 50 donos de bares só aqui dentro da sede de Itaém. Então, é uma realidade e nós não podemos negar isso. Portanto, eu peço àqueles que criticam que, pelo amor de Deus, não olhem pelos olhos da sua arrogância, mas olhem pelo olhar humano, humanitário, que as pessoas que estão por trás do balcão, atendendo na venda de bebidas, de bares, atendendo os clientes de bar, ele está ali também como um empresário e tem que ter respeito. E nós precisamos levar em consideração, como secretário, todos aqueles segmentos empresariais do município de Itaém, ou fazendo acepção de pessoas, ou de empresas, não. Então, Ede, eu gostaria de dizer aqui o seguinte: nós, pelo contrário, não fechamos nenhuma empresa, nenhum MEI no município de Itaém até agora, e tivemos a abertura de 5 empresas, 5 novas empresas, que eu quero parabenizar aqui os empresários que estão abrindo negócio em Itaém. Graças a Deus, Itaém hoje, nós aumentamos 5 empresas no período de pandemia. E eu quero parabenizar todos aqueles empresários novos que entraram aqui. Tá certo? Grande abraço a todos, Deus nos abençoe, nos proteja. Muito obrigado a vocês que aqui está conosco. Fala, doutor. Desculpa, mais uma vez pedir a fala, é o seguinte, eu lembrei, ele falou sobre arrogância e essas coisas, eu gostaria de fazer um pedido para a população de Itaém. Agora eu não falo só como médico, falo como ser humano e da área da saúde. A gente que está na área da saúde, a gente também é ser humano. Verdade. Temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, cozinheiro, o que seja que está envolvido nisso, médicos, tem família, tem sonhos, tem vontades, mas depende de estar ali. Sei que muitos falam sobre a questão salarial, fala de a gente é obrigado a estar ali porque a gente é pago para aquilo, eu sei. Mas se eu não quisesse estar lá, eu poderia falar que eu não quero estar ali e voltar para minha casa. Claro. Então, eu gostaria de pedir à comunidade paciência. A gente, como ser humano, tem dias ruins, a gente passa por eventos ruins, a gente tem momentos de momentos ruins na nossa vida. Então, paciência com cada um, principalmente com a recepcionista, técnico de enfermagem, enfermeiro, que são aqueles que estão lidando e estão psicológico. E não tem tempo, tá? A gente não tem tempo de estar consultando psicólogo. A gente não tem tempo de estar parando para pensar na gente. A gente está, queira ou não, pensando no outro. E eu estou falando isso em nome de toda a classe da saúde de Itaém. Por favor, a população tenha um pouquinho mais de carinho. Não que não tenha,
mas que tenha um pouquinho mais de carinho e paciência com a gente, que realmente a gente é ser humano e comete erros também. Muito bem lembrado, doutor. Muito bem lembrado, porque a gente acha que o médico é um super-herói. Muitas vezes a gente acha que o médico não adoece, a gente acha uma série de coisas. Verdade. Ade, além de me solidarizar com seu Deli, sua família, né, a família do Manzinho, de Renilda, que perdeu o pai e mãe, e tantos outros que nós perdemos aqui, quase são 7 pessoas. Eu sei que Edgar falou realmente do Hospital Maria Moreira, mas ainda é um ponto de apoio que nós temos e que está se adaptando melhor, está se construindo ali 3 salas que vai ser importantes, não só para esse momento agora, mas para o futuro, com equipamentos que vão poder ajudar muito mais. E, de repente, não atendeu dentro da expectativa, do pânico e da ansiedade do paciente, mas eu tenho certeza que eles estão tentando, como o doutor disse, fazer o melhor que podem fazer. E, às vezes, é um momento que nem o profissional que está no local está passando por um grande momento. Ou ele também está ali em pânico também. Dizer, o que eu vou fazer aqui agora diante dessa realidade, diante desse desconhecido, diante desse coronavírus que eu abro todas as literaturas e nada acho sobre ele, e tudo que eu encontro sobre ele são opiniões divergentes de setores que avaliam ele em realidades e circunstâncias diferentes. Então, eu quero agradecer de qualquer forma o pessoal do Hospital Maria Moreira pelo trabalho que fazem, e de uma forma ou de outra é o ponto de apoio, por isso que a Prefeitura tem mantido uma grande parceria com vocês. Muito obrigado, Deus. Bom, minha gente, nós chegamos ao final de mais uma live, grande live esclarecedora, agradecendo os nossos convidados aqui, a você que nos assistiu até esse momento, muito obrigado pelo carinho, que Deus os abençoe, e até a próxima. Aquele abraço, hein, gente? Cuidado, continue com as medidas recomendadas, ouvimos aí tudo, vamos colocar em prática, já está em prática, mas vamos ainda manter isso. Muito obrigado, um abraço a todos, que Deus nos abençoe.